Bom, vamos dar continuidade então, né, ao nosso material aqui, onde a gente vai começar a falar sobre os balanços ah, materiais, tá? Bom, então, como eu falei, né, quando a gente vai projetar o processo, né, a gente precisa garantir de que a gente não está violando nenhuma restrição que é imposta pela natureza, né? Então a gente, né, tem que garantir de que o nosso processo ele não está violando, né, o princípio da conservação da massa, né, que tem como enunciado de que a massa do universo ela se conserva. Obviamente que a gente não vai levar em consideração todo o universo para fazer o cálculo, né? A gente vai utilizar esse princípio. Então nós focaremos a nossa análise em uma região particular do universo para esse cálculo, que é o nosso sistema, né? Então a gente viu lá o nosso sistema, tem a nossa fronteira, separado da tudo que não é o nosso sistema é a nossa vizinhança, e sistema mais vizinhança compõe então o meu universo. Tá? Então esse princípio ele diz que a massa não pode ser criada nem destruída, né? Então obviamente que toda massa que sai do nosso sistema obrigatoriamente ela é incorporada à vizinhança. Bom, então na análise de sistemas contínuos, né, em estado estacionário, que é o caso ideal de projeto, né, o que nós temos aqui? Que a massa total que entra, né, num sistema contínuo aqui eu tenho a vazão mássica total que entra menos a vazão mássica total que sai. Não temos o termo de geração, porque a massa não pode ser gerada, tá? E não temos o termo de acúmulo devido ao estado estacionário. Isso tem que ser igual a zero. Então é um princípio relativamente simples quando a gente aplica, né, de uma forma global. O que a gente precisa identificar então é, primeiro, qual é o sistema que a gente está analisando, segundo, por onde está entrando massa e por onde está saindo massa. Uma vez identificado isso, né, as correntes que entram e as correntes que saem, a gente pode então aplicar. Então observe, né, de uma maneira bem simples. Imagine um sistema onde eu tenho uma entrada de massa e uma saída de massa, né, que eu estou analisando. Se eu forneço quanto que eu quero que saia pelo balanço material, ou seja, pela restrição de balanço material, eu calculo quanto que eu vou entrar de massa. Tá? Então, por exemplo, eu calculo quanto que eu precisaria de matéria-prima para produzir aquela quantidade. Por outro lado, se eu especifico quanto que eu estou entrando de matéria-prima, quanto que eu estou processando, eu consigo calcular quanto que eu estou produzindo. Então observe que eu não posso especificar a minha produção e a quantidade de matéria-prima simultaneamente, tá? Porque a gente teria ali informações, né, redundantes. Uma vez que eu preciso garantir a satisfação do balanço material, eu preciso então, né, eu tenho duas especificações e uma equação a ser satisfeita, eu só preciso, né, só posso especificar uma dessas duas variáveis, a outra ela está amarrada. Bom, logo à frente a gente vai falar sobre essa análise de o que eu posso especificar ou não, tá? Que é o que a gente chama de análise de consistência ou de graus de liberdade, tá? Mas, ou seja, né, a gente usa o balanço material, que eu quero que fique aqui, é que a gente utiliza esse balanço material para relacionar entrada com saída. Tá? Então, se eu especifico, né, na situação mais comum de projeto, quanto que eu quero produzir, eu consigo, através dessa relação, né, determinar quanto que eu vou precisar entrar, quanto que eu vou determinar processar. Tá? Então, aqui a gente está aplicando, né, a conservação, o princípio de conservação, né, não tem geração de massa, tá? E esse balanço ele está sendo aplicado em estado estacionário. Via de regra será o nosso método de análise quando a gente estiver falando de sistemas contínuos. Bom, o volume total, né, ou a vazão volumétrica que entra e que sai, isso não se conserva, tá? Porque o volume ele está amarrado com a condição, o estado físico,
né, no que a minha substância e o meu sistema se apresenta. Porém, se a gente estiver analisando um caso particular, onde a gente vai considerar que a massa específica ela não varia com o estado, tá? E isso é uma hipótese, né, razoável quando a gente estiver tratando sistemas cujas entradas e saídas sejam líquidas, tá? A gente pode assumir que o fluido é incompressível, ou seja, a massa específica constante, tá? Então a gente pode ter, nesse caso particular, a conservação do volume, tá? Ou seja, vamos pensar no sistema batelada para fazer uma analogia. Digamos que eu tenho o meu sistema, ele tem um volume inicial. Esse sistema passa por alguma transformação, tá? Podendo ser física ou química, e ao final ele vai ter um outro volume, tá? Se houver variação da massa específica. Por exemplo, quando o processo é aquecido, ocorre variação da massa específica e aí, consequentemente, vai haver variação de volume, embora a massa total continue a mesma. Tá. Outro caso, né, é quando a gente estiver falando de quantidade de matéria. A quantidade de matéria, tá, ela não se conserva, ou seja, não é a quantidade de matéria total do meu sistema se mantém constante apenas quando não há reação química, tá? Se houver reação química, o número de mols total que eu tenho ali ele pode alterar, porque espécies perdem sua identidade e novas espécies são formadas. Então essa proporção ela não é de 1 para 1 sempre. Então a gente, né, se houver reação química, o número de mols não se conserva. Porém, se eu estiver fazendo balanço material em um sistema onde não há reação química, eu posso fazer esse balanço, né, tipo, em número de mols, em vazão molar, e nesse caso vai haver a conservação, mas é um caso particular, tá? Então o caso global é esse aqui. Bom, tá muito simples, né? A gente só está tratando, né, desses casos particulares, né, que a gente pode, por exemplo, fazer um balanço em quantidade de matéria, não tem problema. Quando houver reação química, a gente vai precisar tomar um cuidado adicional ali. Bom, então vamos analisar um processo simples, tá? Onde aqui não importa se isso daqui é o meu processo inteiro, se é uma parte da minha unidade ou um equipamento específico, tá? A gente utiliza diagramas de bloco para fazer essa análise, esse esquema para a realização dos balanços. E tem uma corrente entrando e uma corrente saindo. Aqui eu coloquei F para indicar a vazão, podendo ser massa, né, molar ou volumétrica, né, nos casos que a gente acabou de falar. E eu já estou dando aqui, né, de antemão, a temperatura e a pressão, né, nessa corrente aqui que eu chamei de corrente 1 e nessa corrente que eu chamei de corrente 2. Isso porque, conforme a gente vai ver, uma vez especificada a temperatura, pressão e composição, automaticamente está definido o estado e, consequentemente, amarrado todas as propriedades como massa específica, entalpia e todas as outras propriedades termodinâmicas, tá? Então, o balanço material, né, ele é bem trivial nesse tipo de processo, né? Tem o que entra é igual ao que sai em massa, tá? Então a gente pode utilizar aqui massa molar ou volumétrica dentro daqueles casos específicos que eu comentei, volumétrica fluido incompressível, molar caso que não há reação química. O que é mais comum, tá? Bom, alguém pode pensar, tá, mas esse processo é muito simples. Isso ocorre, né, com frequência. Por exemplo, existem equipamentos, né, em que o meu objetivo não é separar correntes, e sim simplesmente promover alguma transformação física ali. Por exemplo, um aquecimento, um resfriamento, um processo de mistura, né? Assim, só para homogeneizar o meio. Então eu tenho uma corrente entrando e uma corrente saindo. Então nesse caso, né, o balanço material ele é trivial, o que entra igual ao que sai. Tá? Nesse caso aqui, né, é bastante comum em processos de separação, onde eu tenho uma corrente alimentando o meu sistema e pelo menos duas correntes saindo, né? Uma corrente, né, que sai, ela é rica, né, no material que eu quero separar, né, o meu produto, tá? Não é o meu produto puro, tá? Geralmente a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas
Poderia ser o meu produto puro, mas o meu produto com alguma contaminação do reagente que não reagiu ou subprodutos, tá? E na outra corrente a gente tenha tudo aquilo que não reagiu, provavelmente carregando algum produto ali, tá? Que isso vai seguir para o reciclo. Então, gente, nesse caso, né, uma vez identificadas as correntes 1, 2 e 3 que participam do meu processo, o balanço material global diz que o que entra na corrente 1, tem que ser igual ao que sai corrente 2 e corrente 3. Então, via de regra, os balanços materiais globais, eles são muito simples, tá? Eu só preciso identificar o meu sistema e sua fronteira e o que está entrando e o que está saindo. Então, da mesma forma, uma vez que eu especifico, né, quanto que eu quero produzir aqui, eu consigo amarrar através dessa equação essa relação, né, existente entre F1, F2 e F3. Tá? Então eu não posso definir todas elas livremente, né, uma independente da outra, porque elas estão amarradas por uma equação, uma restrição do processo. Tá? Bom, o balanço material global ele é simples, tá? Porém, para fazer um mapeamento dos componentes, né, e quando a gente está falando de uma mistura, eu preciso, além de fazer o balanço material global, fazer um balanço material por componente. Tá? Então, se eu tenho uma mistura de dois componentes, eu posso fazer dois balanços, né? Um balanço para o componente 1 e um balanço para o componente 2. Tá? A soma, né, das quantidades desses componentes me dá o total. Então não há necessidade de eu fazer um balanço global, um balanço para o componente 1, um balanço para o componente 2, para eu mapear, né, fazer todo o meu inventário de processo, né, quanto que está entrando e saindo de cada espécie, né, eu faço uso dessa informação de que a soma, obviamente, né, da massa de cada componente é igual à massa total. Então basta que eu faça o balanço global e de um de componente, ou, né, faço um balanço para cada componente e não faço o global. Ou seja, não há necessidade de eu fazer, né, para uma mistura de dois componentes, três balanços para, né, descrever tudo que está passando por ali, por aquelas correntes. Tá? Então aqui nesse caso eu estou utilizando o subscrito I para indicar o componente I. Então a vazão mássica que entra do componente, tá, total. Observe que se eu tenho mais de uma corrente entrando, eu tenho que ser a soma de todos, né, da quantidade daquele componente em todas as correntes, tá? Menos né, esse somatório aqui, a vazão que, né, do componente que sai em todas as correntes, tá? Que é total, tá? Mais o que é gerado do componente igual a zero. Bom, aqui observe que surge o termo de geração, tá? Esse termo ele não é zero quando a gente está falando de um componente. Se eu estou falando de massa total, ele é zero porque a massa ela não pode ser criada ou destruída. Porém, a massa, um componente ele pode ser gerado dentro do meu sistema, né? E outro componente ele pode ser consumido dentro do meu sistema. Isso ocorre quando há reação química. Então, por exemplo, né, um reagente ele é consumido, tem geração negativa, enquanto que um produto é formado. Porém, a massa total se conserva, mas, né, parte do que eu chamava de A se reorganizou de uma maneira que agora eu chamo de B. Tá? Mas a massa que, né, de A que sumiu tem que ser obrigatoriamente igual à massa de produto que foi formado. Ou seja, isso é que garante a conservação da massa total. Porém, né, um componente ele pode ter geração. Tá? Então, se não há reação química, o termo de geração ele vai para zero. Então, observe que eu preciso, é fundamental no meu balanço, que eu identifique se há reação química ou se não há reação química, para que eu possa então efetuar esses cálculos de forma correta. Tá?
Então, por exemplo, eu tenho um sistema simples, né? Um sistema de separação, por exemplo, onde eu tenho uma corrente sendo separada em duas outras, tá? Então eu tenho o balanço global, eu tenho que o que entra, né, total, tem que ser igual ao que sai total, né, na corrente 2 e na corrente 3, tá? Agora, se eu fizer um balanço aqui, eu estou chamando de componente A e componente B, tá? Nesse caso, tá? Observe aqui, eu estou usando no meu modelo matemático as frações mássicas. Então, nesse caso, né, a vazão total multiplicada pela fração mássica me dá a quantidade do componente A que está entrando na corrente 1. Isso tem que ser igual ao que está entrando de A na corrente 2 e o que está entrando de A na corrente 3. Então eu posso utilizar vazões totais e frações molares para descrever as quantidades. Posso usar, por exemplo, vazão mássica de componente, tá? Então a vazão do componente A na corrente 1, vazão do componente B na corrente 1. Aí a escolha das variáveis vai conforme, né, eu queira. Tá? Eu posso calcular, tendo essas informações de quanto que tenho de cada componente, a fração mássica, a fração molar, se eu precisar disso no cálculo. Tá? Então, conforme a conveniência ali. O importante é eu estar apto a lidar com essas variáveis, né? Então, eu posso tanto no enunciado, né, do meu exercício, né, do meu projeto, falar a fração molar da corrente, a fração mássica da corrente, como eu posso falar na quantidade do componente que está entrando ou que está saindo do meu sistema. Tá? Bom, o meu processo como um todo, ele é constituído de uma série de equipamentos interconectados, unidades, né? Então esse bloco pode representar um equipamento ou um processo, por exemplo, um conjunto de reatores, um conjunto de separadores. Então eu tenho uma unidade de reação, uma unidade de separação. Então aqui, por exemplo, né, isso significa que nesse caso, o que, que eu posso fazer, né? Para construir o meu modelo, né, que é o meu conjunto de equações, aqui só para o inventário do processo, ou seja, só para as quantidades que estão passando em cada corrente. Eu posso criar uma envoltória em cada processo individualmente, como está sendo feito aqui no processo 3. Nesse caso, eu posso escrever o balanço F3 igual a F5 mais F6. Tá? Como eu posso fazer, se eu quiser, uma envoltória nesse processo como um todo. Então, nesse caso, F1 igual a F4 mais F5 e F6. Qual vai ser mais conveniente? Vai depender do que eu tenho de informação e do que eu quero calcular. A maneira mais trivial é fazer um balanço para cada processo. Processo 1, 2 e 3. Né? Para cada, aqui eu faço uma envoltória. Mas pode ser que eu tenha uma informação ou informação aqui na saída que daí eu já consigo relacionar direto com a entrada. Tá? O importante, né, conforme a gente vai ver na análise de consistência, é que eu não posso inserir equações redundantes. O que são equações redundantes ou informações redundantes? Duas informações dispostas de maneira diferente, mas que me dão a mesma informação. Tá? Por exemplo, eu pergunto para a pessoa, me dê duas informações sobre você. E a pessoa fala, eu tenho tantos anos, tá? Ou a segunda informação, eu nasci em, tipo, 29 de março de 1979. No fim das contas, eu dei a mesma informação, só que de maneira diferente. Então não foram duas informações. Então a gente precisa, na hora de fazer os cálculos de balanço, né, me certificar de que as equações que eu estou tentando resolver simultaneamente ali, elas não são redundantes. Ou seja, que elas me trazem uma informação adicional. Talvez já tenha acontecido com vocês, né, nos cálculos introdutórios de processo, de vocês começam a escrever um monte de equações sem fazer a análise. E aí, quando chegam lá no final, encontram zero igual a zero. O que é uma verdade, zero igual a zero. Porém, isso não responde o que eu quero
né, como resposta da minha pergunta, né, que é qual é a vazão, qual é a quantidade que eu estou passando ali, quanto que eu tenho que entrar de matéria-prima. Então, assim, isso acontece porque equações redundantes foram utilizadas, tá? Então a gente precisa me certificar de que esses balanços são todos independentes. A gente já vai ver isso aqui, tá? Então a escolha dos volumes de controle, tá? Ou se eu vou usar balanço global ou por todos os componentes, isso vai depender, né, do que o projetista achar mais conveniente. O importante é não inserir equações redundantes, porque elas só vão atrapalhar o meu cálculo, tá? Geralmente a gente faz o cálculo desses balanços no computador. Quando a gente coloca um sistema redundante, né, para ele resolver, ele vai chegar, né, em uma indeterminação, tá? Ou uma inconsistência. Então a gente precisa fornecer um conjunto de equações que seja, né, independente, né, não redundante. Então, como é que funciona? Eu falei para vocês que a modelagem matemática consiste em descrever, né, os meus cálculos, os meus fenômenos ali através de equações e variáveis. As equações mais básicas do meu modelo são as equações de balanço material. Elas são fundamentais para eu realizar o meu balanço de energia e dimensionar os meus equipamentos, né, além de já me dar diretamente as quantidades que eu estou processando. Então, eu preciso dos balanços materiais. Ponto. Tá? Que equações eu boto no meu modelo? Além dos balanços materiais. Balanços de energia, por exemplo, a definição de uma conversão num reator, equações de fenômenos de transporte, correlações. Tá? O importante é que, né, essa diferença entre o número de variáveis que eu tenho no meu modelo e o número de equações é o que a gente chama de graus de liberdade. Tá? Então, assim, para que o meu sistema, né, seja passível de ter solução, é necessário que o número de graus de liberdade seja zero. Tá? Então, assim, em outras palavras, é como se eu tivesse uma equação para determinar uma variável. Imagine que eu tenho uma equação, tipo 2x mais 4 igual a zero. Uma equação e uma variável, variável x. Então eu consigo tentar resolver essa minha equação para encontrar o valor de x. Pode ser que o meu sistema seja indeterminado. Pode ser que o meu sistema não tenha solução, ou seja impossível. Então, assim, mas para que eu tente resolver esse sistema é necessário que eu tenha uma equação e uma variável. Então, assim, eu tenho, vamos pensar num balanço global bem simples. Eu tenho uma quantidade que está saindo, tem que ser igual à quantidade que está entrando. Vou lá e forneço a quantidade que está saindo. O balanço material, que é a minha equação global, relaciona que o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Então eu tenho uma equação para determinar o que está entrando. Se eu, por outro lado, forneço o que está entrando, calculo o que está saindo. Agora, se eu não forneço nem o que está entrando, nem o que está saindo, então eu tenho duas variáveis, o que está entrando e o que está saindo, e uma equação. Isso significa que eu tenho um grau de liberdade no meu sistema. Ou seja, o número de graus de liberdade, ele representa, né, o número de variáveis que eu preciso especificar para amarrar meu sistema. Ou seja, se eu não especifico nem quanto eu vou processar, nem quanto eu vou produzir, né, como é que eu amarro o meu sistema, tá? Então, assim, se eu não quiser amarrar de forma alguma, eu poderia fazer o seguinte, né? Especifico uma base de cálculo para o que está entrando ou o que está saindo e faço todo o cálculo para aquela base. E aí, depois de feito todo o cálculo, eu posso eventualmente, né, escalonar o meu processo, né? Tipo, e se eu dobrar o que eu estou entrando, quanto que está saindo? Ou seja, recalcular o meu processo, caso, né, eu queira. Mas assim, ou eu assumo uma base de cálculo, ou eu especifico o que eu quero produzir ou o que eu quero processar, para que eu possa então ter graus de liberdade igual a zero.
Se o número de graus de liberdade, né, for negativo, ou seja, eu tenho mais equações do que variáveis, eu tenho um sistema, tá? Eu preciso adicionar equações ao meu sistema, tá? Então eu tenho um sistema que a gente chama de subespecificado. Por outro lado, se eu tenho mais variáveis, né, do que equações, então eu preciso especificar algumas variáveis, tá? Ou eu tenho equações demais nesse sistema que precisa ser removido. Então, assim, eu preciso, né, ter um número de equações igual ao número de variáveis. Via de regra, se eu fizer um balanço para cada componente, souber o que está entrando, por exemplo, e fizer um balanço material para cada componente no meu processo, eu consigo especificar o que está saindo de cada componente. Tá? Então eu tenho 3 componentes, 3 balanços. Tá? E aí eu consigo determinar o que está saindo. Então, basicamente, tá? Vamos pensar num processo inteiro, tá? Onde eu tenho algumas correntes. Esse processo tem componentes. Então, e que eu vou utilizar, né, como variável aqui a vazão molar ou mássica, tá? Dos meus componentes ali passando em cada corrente. Então, o número de correntes multiplicado pelo número de componentes é o número de vazões que eu preciso para ter todo o inventário do meu processo, ou seja, toda aquela tabelinha preenchida ali com a vazão de cada componente em cada corrente. Tá? Então, digamos, eu tenho 7 correntes e 3 componentes. Eu vou precisar de 21 vazões para o meu modelo. Tá? Quantos balanços eu posso fazer? Tá? Vamos considerar aqui sem reação química a princípio. Então, se eu pegar o número de processos que eu posso fazer balanços vezes o número de componentes, eu vou ter o número total de balanços materiais independentes. Então, por exemplo, eu tenho um processo, eu posso fazer um balanço para cada componente. Então, assim, o número de processos vai ser igual vezes o número de componentes, vai me dar o número total de balanços. Agora, quais balanços eu utilizo? Bom, aí vai ser por conveniência. Então, por exemplo, num processo, né, eu tenho 3 componentes. Ou eu faço um balanço para cada componente, ou eu faço um balanço global e escolho 2 componentes para fazer o balanço deles. O importante é, eu não posso colocar o balanço de cada componente mais o global junto nesse mesmo processo. Porque se eu fizer isso, eu vou ter 4 equações, sendo que elas não são independentes entre si. Tá? Ou em outras palavras, eu vou gerar um sistema de equações que é ou impossível ou, né, não determinado. Tá? Então a gente precisa, né, garantir que o meu sistema tenha, né, seja possível e determinado, ou seja, que ele admita, né, uma ou mais soluções. E aí, na hora de modelar, fica a critério do projetista, de quem está fazendo o modelo, a escolha das variáveis e a escolha das equações que representam ali. Porém, é importante que eu coloque todas as restrições, né? Então, todos os balanços materiais num processo, né, de uma forma ou de outra, usando global ou não, para garantir que eu estou tendo a conservação, né, da massa, para garantir que eu estou respeitando esse princípio. Então, assim, uma corrente de processo, né, ela é identificada no meu fluxograma por uma linha com uma seta, tá? Essa corrente, né, ela deixa de ser essa corrente quando ela passa por alguma transformação física ou química, né? Genericamente, eu estou chamando de modificador de corrente. Então, que modificadores de corrente podem, né, surgir ali, né, na análise do meu fluxograma? Separadores, ou chamados de divisores de correntes ou splitters. Então, por exemplo, eu posso, né, uma corrente ela pode ser dividida em 2 outras, tá? Ou seja, simplesmente separar a corrente em 2 quantidades, né? Não precisa ser igualmente, né, divididas, mas pode ser que um ramal eu vou fazer um tipo de processamento, outro tipo, ou simplesmente seguir por ramais paralelos. Tá? Outro tipo de modificação seria pegar 2 correntes
iguais ou não, tá? E misturar essas duas correntes para formar uma só. É o que a gente chama de mixer ou misturador de corrente. Uma corrente ela pode ser, né, separada, passada por um divisor de corrente e bypassar um equipamento, ou seja, não passar por dentro do equipamento, mas por fora do equipamento, né? Isso é útil em alguns processos ali, né? Onde eu quero modificar o quanto que eu estou processando, por exemplo, num determinado momento, tá? Uma corrente ela pode ser dividida em uma corrente de reciclo e de purga, tá? É um divisor de corrente, ou genericamente ela passar por qualquer equipamento ou dispositivo, como uma válvula, tá? Ou, passando por esse equipamento onde mudou ou a quantidade de matéria que tem ali, né, a quantidade que eu tenho do componente, ou o estado físico, isso então faz com que ela se torne uma outra corrente, né, ou de uma corrente surjam duas, três correntes, né? Mas se ela não passar por nenhum modificador de corrente, ela segue sendo ela mesma, então não tem nenhuma alteração, tá? Ela não recebe uma nova numeração ali, tá? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho uma corrente, ela passa por um divisor, tá? Esse divisor simplesmente se destina, né? Aqui eu não estou falando de uma separação, tá? Aqui eu só estou simplesmente falando de uma corrente que foi dividida em duas ou mais, né? Em outras correntes. Então, nesse caso aqui, a corrente, né? Essas duas correntes aqui, por exemplo, elas têm a mesma composição da corrente que a originou, tá? Porque a gente simplesmente dividiu a corrente. Aqui eu tenho duas correntes distintas, podem ser duas ou mais, passam por um processo de mistura, tá? Um misturador, né? E isso, né, gera uma terceira corrente, tá? Então, assim, no misturador, obviamente que tudo que sai ali, né, bom, que entra igual ao que sai, tá? Eu não preciso definir nenhuma variável a mais ali. No split, tá? Eu preciso fornecer, por exemplo, ou a relação entre F2 e F3, tá? Ou a relação entre F2 ou F3 com F1, tá? E aí eu digo qual é a fração de split. Por exemplo, a corrente ela foi dividida 10%, né, na corrente F2, 90% na corrente F3. Tá? Então, assim, é uma forma de especificar o quanto que está saindo ali, sem falar diretamente a quantidade, mas em termos percentuais. Então, pode surgir essa grandeza aqui, né, num split ou separador, chamada de fração de split, tá? Aqui eu tenho um bypass, como eu falei, a corrente ela passa por fora do equipamento, então eu poderia ter uma fração de bypass. Então, nesse caso, né, vai depender do meu contexto. Eu estou definindo F2 em relação a F1 ou F3 em relação a F1, tá? Ou seja, 10% é bypassado, então 90% passa por dentro do processo. Reciclo, tá? Ou posso definir como fração ou razão. Tá? Então, nesse caso aqui, a razão de reciclo, né? A corrente 4 está sendo recirculada e a corrente 5 ela está sendo purgada. Então, a razão de reciclo é F4 sobre F5. Tá? Se eu definisse F4 sobre S3, seria a fração de reciclo. Observe que a fração ela varia de 0 a 1, né? Ou seja, porque eu estou calculando com base, né, na corrente que está sendo dividida. E nesse caso não, eu estou calculando com relação a outra corrente. Então nesse caso eu teria a razão de reciclo. Então pode surgir, né, o termo razão de reciclo ou o termo fração aqui. No caso aqui da fração de purga, né, eu teria tá com um erro aqui é F5, tá, no numerador. Então deveria ser F5 sobre o total, que é F4 mais F5. Tá? Então muitas vezes, né, nos nossos projetos, tá, a gente, por exemplo, ao invés de definir a corrente, a gente define o percentual dessa corrente. Né? Por exemplo, eu vou analisar no meu projeto purgar 1%, purgar 5%. Né? A purga ela é um mal necessário, ou seja, eu preciso purgar, preciso descartar para evitar, né, que o meu processo, né,
que ele tenha um mau funcionamento, que eu precise parar o meu processo, daí não estou produzindo nada. Ou seja, eu preciso descartar para manter o meu processo operando. E aí o quanto eu vou descartar, né? Se eu descartar muito, bom, eu estou jogando dinheiro fora, estou queimando dinheiro, né? Mas eu preciso, né, fazer esse descarte para garantir que eu não estou fazendo, acumulando um inerte dentro do meu processo quando eu faço o reciclo ali. Bom, e equipamentos? Bom, equipamentos eles são inúmeros, né? Esses equipamentos, tá? Tanques se destinam a estocar a matéria-prima. Posso ter um tanque intermediário, tá? Simplesmente, né? A gente utiliza esses tanques por uma questão de operação. Então, lá no meio do meu processo eu tenho um tanque de estocagem intermediária. E lá no final o meu produto, né, minha corrente de produto, ela segue para uma estocagem final ali para depois ser transportado até o meu mercado consumidor. Ainda os tanques são extremamente versáteis, né? Eu posso fazer mistura dentro do tanque, né? Homogeneizar o meu material ali dentro do tanque. Posso promover aquecimento e resfriamento no tanque. Os tanques, na verdade, os reatores não passam, né? Vários tipos de reatores são do tipo tanque, tá? Ou seja, é um tanque onde eu coloco meus reagentes, tá? E ali, né, feita a reação. As bombas, né, são chamadas máquinas de fluxo, bombas e compressores, né, ou turbinas. As bombas, né, elas se destinam a bombear o fluido, fornecer a energia, tá, para vencer, por exemplo, a força da gravidade e a energia perdida pelo atrito com a parede da tubulação. Então eu preciso movimentar o meu fluido através de uma bomba que fornece energia para o fluido escoar. Os reatores são equipamentos, né, destinados às reações químicas, podem ser do tipo tanque ou do tipo tubo, onde no tipo tubo, né, a reação ocorre ao longo do escoamento num tubo, né, ou feixe de tubos. É muito comum na indústria a gente precisar fornecer energia, né, calor na forma térmica, ou remover calor, ou mudar a fase de uma substância. E aí a gente precisa de equipamentos do tipo trocador de calor. O trocador de calor, né, ele permite a troca de calor entre fluidos de processo, né, indiretamente através de uma parede. Ou seja, eu não misturo, por exemplo, eu quero aquecer uma corrente líquida de processo. Eu não misturo com vapor d'água, porque isso iria alterar a composição da minha corrente. Eu simplesmente coloco em contato através de um trocador de calor e através da parede, né, do tubo, né, eu troco o calor do vapor, por exemplo, o calor passa do vapor para o processo para promover um aquecimento. O aquecimento, né, ele pode ser feito para, por exemplo, aumentar a solubilidade de um componente, para promover a reação numa temperatura mais elevada. Diversas separações elas só são possíveis mediante aplicação de calor. Eu preciso eventualmente remover um calor para que um determinado processo ocorra, né? Uma separação ou para estocagem. Então, assim, eu preciso, né, promover em diversos pontos do processo aquecimento e resfriamento. Então, esses equipamentos ilustrados aqui são os equipamentos que a gente vai dar atenção, tá? Tanques nem tanto, porque simplesmente o tanque é o cálculo do seu volume, né? Mas, por exemplo, vamos ver como calcular a potência das bombas, o que eu preciso considerar, como calcular o volume dos reatores, como calcular a área, né, de troca dos trocadores de calor, como determinar o tamanho da coluna de destilação, sempre associando o balanço material e o consumo de energia desses equipamentos, né, para que a gente possa então depois fazer a nossa análise de viabilidade econômica ali, tá? Bom, equipamentos de reação. Via de regra, né, eu tenho, né, uma corrente de entrada que tem os meus reagentes e uma corrente de saída, né, que vai seguir para a separação. A dificuldade aqui é que o balanço material, né, ele não é trivial, tá? Se eu fizer o balanço de massa total, eu teria que F1 igual a F2.
Em mols isso não é verdade porque ocorre reação química, então é só um caso particular. Mas aí eu tenho que fazer o balanço por componente, né, e relacionar isso com a reação química que está ocorrendo. Nesse caso, em reatores, a gente utiliza a grandeza conversão, que é o quanto reagiu, né, pega um reagente como base, usualmente o reagente limitante, tá? Eu vejo quanto que reagiu desse componente, né, que é a diferença do que saiu pelo que entrou, por quanto que entrou. E aí eu tenho então um valor que varia de 0 a 100%. Então, conversão de 100%, todo o reagente limitante que entrou converteu em produto, né? 0%, então nenhum reagente, então não ocorreu reação química. Tá? Então, quando a gente estiver falando em balanço no reator, a gente vai inserir essa grandeza conversão, que é um parâmetro, um índice de desempenho importante para sistemas que envolvam reação. Nos separadores, né, a gente chama de fração de separação, ou grau de separação, ou fração de split do composto. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui, né, quanto que está entrando. Essa corrente ela tem uma determinada quantidade de A, que sai em cima e embaixo, e os outros componentes também. Tá? Então o que, que acontece? Essa razão entre o que está saindo de A na corrente 2 pelo que está entrando é chamado de fração de split do composto A, tá? Ou chamado de grau de recuperação. Então é uma outra forma de especificar. Quando a gente está fazendo o projeto, né, do reator, geralmente a gente faz o projeto, né, assim, projete o reator para 70% de conversão. Então você vai lá e faz todos os cálculos para 70%. Depois você vai lá, né, fez todos os cálculos, calculou os custos, viu qual é o lucro que você iria obter. Depois você vai lá, vou fazer o cálculo para 80% de conversão. Então você refaz todos os cálculos, agora assumindo. Então você vai buscar qual é a conversão que você vai trabalhar de forma a ter um retorno econômico maior do processo. Tá? Na separação, né, geralmente eu especifico ou o grau de pureza, ou seja, a fração mássico-molar, tá? Ou o grau de recuperação que eu quero de um determinado componente. Tá? Obviamente, tá, que se eu disser que o grau de recuperação do ar aqui é de 80%, o que saiu aqui embaixo tem que ser 20% do que entrou, porque a matéria não pode ser destruída. Né? No separador a gente não está tendo ali reação química. Então, assim, quando eu vou trabalhar, né, com meus separadores, eu especifico ou o grau de recuperação, tá, na corrente, ou a pureza de um componente. Por exemplo, eu quero fazer essa separação de forma que eu obtenha aqui em cima um composto 99% em A em massa. Então, assim, eu preciso, né, fazer o cálculo para garantir que eu estou, né, tendo essa especificação. Essa especificação ela segue né, por exemplo, para a estocagem para, né, ir para o mercado. Então é assim, o quanto que eu vou desejar de impureza ali. Aí só para adiantar uma questão econômica aqui, tanto no reator quanto no separador, conversão de 100% nem sempre é possível do ponto de vista técnico. Quem vai dizer isso? A termodinâmica vai estabelecer o limite através do equilíbrio químico. Então, assim, a conversão máxima que eu consigo alcançar no reator é a conversão de equilíbrio. A condição de equilíbrio ela pode ser alterada, mas ainda assim eu estou sempre limitado pelo equilíbrio. Então, nem sempre é possível, né, quase nunca é possível converter 100% no reator. Depois, mesmo que tecnicamente fosse possível converter 100%, não seria econômico, porque conforme a gente vai analisar, converter 100%, próximo de 100% no reator, iria requerer um reator de dimensão quase infinita, o que geraria um custo de investimento infinito em equipamento e, consequentemente, eu não teria lucro, né? Eu teria um custo muito elevado. Então, assim, a conversão de trabalho não é 100%. Nem
porque tecnicamente não é possível, mas quando é tecnicamente possível, não é econômico, não é viável do ponto de vista econômico. Separação, tá? Eu poderia pensar assim, ó, tem uma mistura de A e B. Essa mistura, B é o meu produto. B eu quero especificar com 100%, né, na separação aqui. Bom, para promover uma separação perfeita ou ideal, que é essa que eu tenho 100% B, 100% A, eu iria ou gastar muita energia ou precisar de um equipamento de dimensão infinita. Então, o que vai acontecer? Né? Separar com 100% de pureza é nem sempre viável do ponto de vista técnico, mas também não é viável do ponto de vista econômico. Então, assim, na hora que a gente for separar, a gente vai permitir um determinado grau de impureza ali. Quem vai definir esse grau de impureza aceitável é o mercado. Então existe um produto, né, assim, padrão de mercado, e existe aquele produto premium, né, que daí ele vai ser um produto, por exemplo, eu posso ter um produto mais especificado, né, um produto assim que tem uma pureza de 99,9%. Porém, né, esse produto premium, ele vai ter também um preço premium, né? Porque como ele é mais caro para produzir, como ele, né, então eu preciso repassar esse custo de alguma forma para o meu consumidor. Então tudo isso a gente vai analisar e isso é muito importante para essa cadeira, né? A gente vê que não só eu preciso dos balanços materiais e calcular tipo o tamanho do reator, como eu preciso sempre estar atento, né, aos custos envolvidos nas escolhas que eu tomo no projeto. Porque lá na frente, né, se o projeto ele não é viável do ponto de vista econômico, ele não sai do papel, né? Ele não vira prático. Se você não provar que você vai ter lucro com esse processo, ele vai ser simplesmente, né, um projeto teórico, né, um projeto, né, que não tem viabilidade na prática, não tem viabilidade econômica. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Como o balanço material ele é né, sem reação química, ele é muito trivial e vocês já vieram da cadeira de introdução aos processos, eu vou passar um exercício, né, para que vocês façam sobre balanço material sem reação química, além de alguns exercícios, né, sobre essa parte básica ali de massa específica, massa molecular, etc. Porém, na semana seguinte a gente vai entrar então no balanço material com reação química e aí sim a gente vai fazer alguns exercícios, né, sobre esse assunto, porque daí eu considero bem fundamental de que a gente faça esses balanços de forma sistemática e não utilizando aquela proporção, né, vulgo regra de 3 que vocês adoram utilizar, tá? Mas que regra de 3 não é para engenheiro, tá? Só para os fracos. Bom, então vamos parar por aqui, tá? Vocês vão fazer algumas atividades e aí vão ver, né, quais são as dificuldades que vocês encontram no desenvolvimento dessas atividades.